Bom dia de novo. Boa tarde para alguns. A gente já almoçou aqui no café, né? Brincadeira. Gente, estou dando também bom dia. Não estou acostumada a dar aula assim para o pessoal que está online também ao mesmo tempo, mas já sintam-se bem-vindos também. Eu sou a Gabi Gonçalo. Eu vim trazer. Coloquei esse tema aqui super. Nossa, como assim? Você vai mudar a nossa realidade, né? Essa pessoa quer. Na verdade, eu botei esse desafio para mim, que eu sou. Deixa eu passar aqui. Eu sou profissional de marketing há 15 anos, com muito foco em marketing digital. E-commerce é um mundo que, para mim, ainda é um desafio. Eu não conheço muito. Eu sempre atuei na área de B2B, na área de tecnologia. E nos últimos anos que eu comecei a interagir, porque teve alguém até comentou, B2B, e-commerce, você trabalha com... Aham. Então, eu achei interessante que você citou, porque realmente está começando a crescer as possibilidades de e-commerce no mercado B2B e eu vivenciei isso nos últimos anos só um pouco. Então, assim, mas que... Isso é bem difícil, bem difícil. Então, o que a Gabi está fazendo aqui? Ela vai falar de e-commerce, um monte de gente que trabalha... Todo mundo trabalha com e-commerce aqui? Uma pessoa não? Agência? Curioso. Tá ótimo. Então, assim, o que ela vem trazer? O que eu vim trazer? Eu pensei assim, eu preciso cada vez mais conhecer e entender o que é diferente, o que a gente pode fazer para realmente mudar a nossa realidade de e-commerce. Dentro da experiência que eu tive nesses 15 anos trabalhando com marketing, vendo toda a transformação do marketing, né, quando era o offline para o online e essa mistura que tem hoje, como que surgiu e o que impacta realmente no e-commerce hoje. Então eu parei para estudar, fui a fundo, conversei com algumas pessoas e eu percebi que tem um ponto aí que é chave, que é um ponto que a gente, nesses 20 minutos de conversa que a gente tem hoje, eu quero deixar aqui essa mensagem para vocês. Tá? E só falando mais um pouquinho de mim, rapidamente, estou nas redes sociais, se quiser fazer stories, me marcar, depois eu compartilho. Gabi Gonçalo. No LinkedIn, esse é o QR Code para conectar no LinkedIn comigo. Eu tenho bastante influência lá, então já passei o limite de conexões, mas se você for conectar, manda uma mensagem, que daí eu sei que você me viu, e aí eu tenho que tirar uma conexão para botar você lá, tá bom? Só para avisar. Então eu gosto de fazer esse processo, que eu acho que o mais bacana aqui da gente é depois poder continuar conversando a respeito, porque aqui vai ser muito rápido. Né? Então vamos lá. Também sou coautora de um livro Social Selling, que tem muito a ver de alguns aprendizados que eu tive nesses longos dos anos, e eu também vou trazer aqui para vocês. Aí eu pensei, o que faz diferença no e-commerce? O que pode mudar? O que eu posso trazer aqui que realmente vai fazer diferença na vida dessas pessoas daqui para frente, que vai fazê-las refletirem, que pode mudar o negócio delas? Eu pensei tendências. Tendência, realmente, a gente está o tempo todo de olho. Até o Maurici, né? Falei certo. O Maurici trouxe algumas tendências e, realmente, gente, esse assunto de assistente virtual está pegando muito. Eu trabalhei numa outra startup que vários e-commerce estão adotando assistente virtual. Isso é real, o que o Maurici trouxe. Isso está acontecendo. A questão do omnichannel também que ele comentou, gente... Tem que estar em vários lugares, porque o público mudou, todo mundo está em todo quer ser bem atendido. Mas será que se eu ficasse falando aqui de tendências, quanto que isso ia ser impactante para vocês hoje? Então, eu não quis trazer isso e aprofundar, porque eu acho que tem algo que é a base do que mudou no mercado hoje, que é a base do Marketing 4.0, que já foi citado e parece que a gente combinou, Sérgio e Maurici, vários pontos assim, muito em comum do que eu vou trazer aqui, que faz essa relação. Então, eu não vou ficar aqui falando de tendências, porque está na internet, todo mundo sabe, até o Maurici passou rapidão ali, batido, todo mundo já ouviu falar de alguma coisa, é interessante, legal, mas tem uma base. E o que é essa base? O que a gente vai fazer? Esse cachorrinho é fofinho, eu só botei por causa disso. Assim, Sérgio, você falou, né? O mundo mudou. Maurício falou, o mundo mudou. Essa luz na cara aqui, deixa eu vir para cá. Mudou muito. Mas a gente sabe o que mudou? E tem gente que fica com preguiça quando eu venho trazer a mudança do 1.0 para o 4.0, que você passou rapidamente. Mas eu, do marketing, eu faço questão, a gente não vai ficar falando muito tempo aqui, mas de trazer isso, que o próprio pai do marketing, o guru do marketing, que é o Kotler,
ele nos livros deles ele mostra e ele muda de opinião de uma forma tão grande. E como que a gente ainda continua fazendo coisas que está lá no 1.0? Né? Então a gente tem que entender isso para daí começar a pensar o que é a base que sustenta um negócio hoje. Se é e-commerce, se é B2B, tem uma coisa que é muito forte. A gente vai falar disso ainda, mas antes vamos passar rapidamente naquela visão da mudança. Né? Quando era 1.0, vocês lembram? Quem conhece aquela frase do Kotler famosa? Você pode ter o carro da cor que quiser. Quem sabe o final? Desde que ele seja preto. Henry Ford. Eu falei Kotler? Eu estou com o Kotler na cabeça. Henry Ford, obrigada. Obviamente, né? Ele que criou ali a primeira indústria, né? Fabricante de carro, e ele não precisava criar carros de várias cores, afinal, não tinha concorrente, estava fácil. Eu queria ter tido essa oportunidade, não desmerecendo, claro. Né? Mas aí depois começou a concorrência, né, gente? Até eu trouxe outras keywords, outras palavras-chave do que o Maurício usou, mas representa basicamente a mesma coisa, que eu estou trazendo mais a visão de marketing mesmo. Naquela época, a visão era no produto. Eu tenho um produto bom e eu vou oferecer. Ponto. Eu não preciso me preocupar com as pessoas. E aí, quando começa a concorrência, a gente fala assim, ou eu vou escolher esse, ou eu vou escolher esse. E aí ele fala assim, então deixa eu ver por que ele vai escolher o outro. E aí começa a ter atenção mais no consumidor. Beleza? Aí começa a ter uma mudança de preocupação com o que há de consumo. Só que na era 3.0, quando começa a ter internet, quando começa a ter acesso a as primeiras redes sociais, a gente começa a ter o quê? Mais voz, e a gente, principalmente, a era da informação. A gente começa... Quem acha que é um comprador de boa? Fácil de convencer. Ninguém levanta a mão, né? Eu sou chata. Eu olho no Google quantas estrelinhas tem. Eu olho os comentários. Eu falo com o meu vizinho. Eu falo com o meu amigo. Eu mando o link para minha mãe, meu pai. Gente, até eu comprar uma coisa, não vai ser por impulso. A compra por impulso, hoje em dia, ela é muito rara. É até uma ilusão achar que ela acontece de verdade. Porque ela não... A gente quer saber quem está por trás da marca. Tá muito essa preocupação, né, com a sustentabilidade. Então, essa era 3.0 ela foi marcada muito por isso. Isso só foi crescendo. Isso só foi, vamos botar entre aspas, piorando. Né? Porque não, são mudanças, né, são evoluções, não é que é para pior. Mas foi dificultando, porque para a gente se adaptar à mudança é difícil. Certo? E aí a gente está hoje na era 4.0. A era 4.0 ela é ainda mais humana. Ela envolve online e offline, mas, ao mesmo tempo, ela carrega o que a gente trouxe do 3.0, de ser humano, de saber quem está por trás da marca. Quando a gente descobre, por exemplo, lembra que teve um caso de algumas marcas que estavam envolvidas, marcas de roupas envolvidas com como é que é? Trabalho escravo. Gente, eu já fiquei assim, eu não vou mais comprar. Né? E muita gente fez isso. E aí, a gente acha que fazer, às vezes... eu boto 10 contos de AdWords no meu e-commerce e não vende. Gente, o problema não é o AdWords. Não adianta passar 1000 técnicas de AdWords se a gente não entender isso aqui. Tem todo um processo, tem um monte de coisa que aconteceu que influencia isso. Então, é uma jornada muito complexa. Então, o mundo mudou. Eu gosto muito dessa frase, que eu peguei numa palestra do... Não estava bem assim, eu reestruturei aqui, parafraseei, que ele diz assim... tudo mudou, né? O mundo mudou, mas só tem uma coisa que nunca muda, que o marketing é feito para pessoas. E nós, fáceis, né, de lidar, como sempre, a gente está mudando o tempo todo. Então, se a gente está mudando o tempo todo, a gente tem que estar atento. Por isso que é tão importante fazer curso, aprender, ler, estar sempre atualizado. Não só nas tendências, mas principalmente, eu como profissional de marketing, quero alertar aqui no comportamento do consumidor. Isso aqui, esse quadro eu fiz baseado também no Kotler, não no Henry Ford, de como era a influência sobre a compra e como é hoje. Gente, de novo, isso eu uso para B2B, e isso é para e-commerce, isso é para tudo, porque nós, consumidores, somos os mesmos aqui, na hora de comprar o B2B e na hora de comprar e-commerce. O que muda é o produto. Claro que tem variações, né, tem algumas coisas que a gente tem que ponderar, mas, de forma geral, é isso que acontece. Então, tinha uma campanha de marketing, no início, televisão, rádio, que impactava alguns especialistas, que impactava autoridades, e você confiava naquela autoridade que estava fazendo a compra daquilo, e aí você comprava. E aí o impulso era maior, porque era uma influência que vinha de cima para baixo, né, uma vertical aí. Como que é hoje?
é aquilo que eu falei, aquela loucura, né? Amigo falando isso, fulano falando aquilo, na internet, no Google, as avaliações, influência de tudo quanto é lugar e o consumidor no centro. Então, pensa assim, se você fazer uma campanha muito bem feita, muito trabalhada, uma campanha de AdWords, como eu dei de exemplo, vai vender o teu produto dentro da loja? Vai ser o suficiente para vender? E como que a gente impacta essas outras pessoas ali? Para fazer ter o resultado. Só que o problema disso é que isso não é muito mensurável. Como que eu vou mensurar a influência que eu estou tendo sobre os amigos dele? Como que eu vou mensurar? Esse é o desafio, que a gente tem um monte de tecnologia, tem uma complexidade na hora da compra que acontece, e a gente só consegue mensurar o quanto que eu investi de AdWords, quanto que eu investi em campanhas aqui, então, ou quanto que eu estou investindo em pessoas, mas isso ainda é um mundo difícil de mensurar. Agora, não fazer é pior, né? Então, a gente tem que começar a pensar assim, como que eu vou influenciar essas outras pessoas para eu conseguir fazer essa venda, independente de qual seja o produto. Kotler, de novo, ele desmistifica o que ele tinha criado há muito tempo, que era os 4 Ps. E ele começa a falar de 4 Cs, e não é o 4 Cs que tinha antes também, que teve variações, né? Cada autor fala de um jeito diferente. E ele falou assim, não é só saber o produto, onde eu vou distribuir, como eu vou vender. Preço, praça, produto, promoção. Hoje é diferente. E eu não vou, por questões aqui, a gente não vai entrar em cada um, mas tem um ponto aí nesses 4 Cs, que é o ponto que eu falei que é a base. Que é a base que transforma a nossa forma de vender, que faz com que o nosso negócio seja sustentável. Alguém quer arriscar? Qual que é? Tem 25% de chance de acertar. Conversas. Está atrelado a conversas. Comunidade. Todas são importantes, tá? Todos. Cocriação. Mas a comunidade é onde a gente tem que colocar atenção. Eu queria entender de você assim, quem entende o que é comunidade ou o que vem na cabeça quando ouve a palavra comunidade? Grupo. Alguma coisa mais? Orkut. Rede social, comunidade, o que mais? Vizinhança. Estou falando dos mais antigos. Eu sou de 84, gente. Eu sou do Orkut. Então é isso. A comunidade. É por aí. Estamos certo, não tem errado aí. Comunidade, tem até uma explicação, não vou nem ler, que eu nem sei ler em latim. Mas, se alguém souber, me ajuda aí. O importante é a gente ter essa visão de comunidade, é ter algo em comum compartilhado. É bem simples. Por isso que a gente cria comunidades. A gente se identifica e a gente compartilha um com os outros. E isso tem a ver com conversas. Por que as conversas é tão importante? Por que a conversa acontece? Né? Porque a gente tem esse senso de comunidade. A comunidade que, desde sempre, gente, isso é do comportamento humano. Mas agora, com a vinda da tecnologia, isso está sendo a base para um negócio ter resultado, para o negócio ter crescimento sustentável. E aí? O passo 0 para criar uma comunidade. Alguém aqui acha que trabalha com uma comunidade, faz esse trabalho de marketing de comunidade? Ou talvez sim, talvez não. Alguém trabalha com conteúdo na rede social? Legal. É um passo. Mas o quanto está sendo feito estruturado e pensando nessa questão de criar comunidade? Né? Então, tem muita gente atuando em rede social, fazendo conteúdo, mas sem uma metodologia, sem uma estratégia, pensando no marketing de comunidade. E aí, o que isso vira? Às vezes viram conteúdos soltos, que um se identifica, o outro não, e não gera as conversas. E não gera o senso de comunidade, o senso de pertencimento, que é o que o ser humano gosta. A gente quer se sentir pertencente a alguma coisa. Então, o passo 0 é a gente entender o público. Quem é que já fez entrevista com o seu consumidor final? Base. De novo, base. Eu vou ter certeza se é isso que ele quer? Não. Mas eu vou ter um caminho. Isso entra muito numa metodologia que até tem um curso aqui de inbound marketing, ou é uma matéria, se eu não me engano. Né? É um curso
que fala muito disso, de desenhar a persona, né? O público-alvo. Quando eu fiz publicidade, me formei em 2008, eu nunca tinha ouvido falar em persona. Vocês já ouviram aqui? Em 2008, eu não tinha ouvido falar em persona, gente. É só público-alvo, homens e mulheres de tal idade, do público tal. E aí, eu estava lá numa startup, ele falou, tem que desenhar a persona. O que é isso? Para quê? Eu nunca precisei fazer isso. E aí eu comecei a entender. Então foi tudo na base da experiência, porque está mudando tanto que nem na faculdade eu tive acesso a esse tipo de informação. Então a persona é você ir além do público-alvo, você entender, chamar pelo nome, o que ela faz, o que ela come. É igual o Globo Repórter, eu falo. Onde faz, o que gosta, onde vivem. Então você tem que entender a sua persona para saber onde ela está. Que rede social que faz sentido você estar? Gente, estar em todas não significa que você está realmente em todas, né? Então, é o primeiro passo, é o passo zero, na verdade, eu chamo. E depois, como que eu vou fazer para criar essa comunidade de uma forma estruturada? Ótimo. Tem até esse mapa na internet, com tudo que você pode perguntar, né, para a persona. É isso. Tem a ver com design thinking também, né? Show de bola. Eu adoro essa metodologia, nem estou trazendo tantos conceitos aqui, porque é muita coisa para falar, mas para quem tiver interesse, eu acho uma super dica mesmo. Tá? Fazer o mapa de empatia ajuda você a desenhar a sua persona no jeito mais fácil e estruturado. Certo? Obrigada. E aí, você usou, pode ser o mapa de empatia, ou pode ser uma outra metodologia, enfim. Entendeu a sua persona? E aí sim, quando você entende a sua persona, você começa a produzir conteúdo de qualidade. O que a gente sai fazendo? Eu acho que esse conteúdo é legal. O vendedor disse que esse conteúdo é legal. Eu acho que esse conteúdo pode atrair meu público. Né? E dentro da realidade de e-commerce, que eu vi, assim, que eu percebi, é menos comum do que a realidade de B2B, de produzir conteúdos para o público. É muito produto. Cara do produto, bota o produto. Aí o dono vem e fala, não, mas eu quero que você bote porque eu tenho que vender. Mas lembra onde que estava o foco do produto? No marketing 1.0. A gente está no 4.0. Não quer dizer que a gente não vá oferecer o produto. Quer dizer que antes disso a gente tem que criar uma base de confiança. E a partir disso a partir de conteúdo de qualidade, que é o que o seu público precisa. Não ficar esfregando produto na cara, que a gente não gosta disso. Quem que gosta? Né? Então essa é a grande mudança. E a gente começa a produzir conteúdo de qualidade para ganhar confiança. Né? E aí também para influenciar mais pessoas que estão em volta desse público. E aí começa a divulgação. Para a divulgação, você tem que escolher quais os melhores canais. Muita gente vem e me pergunta, como que eu escolho qual que é o melhor canal de meu público? Eu falo, fala com ele. É bem simples. Né? É simples. E às vezes o óbvio é tão óbvio que a gente tem que falar e fazer, porque a gente acaba esquecendo, porque é tão óbvio. Né? E não é fácil, gente. É óbvio, mas não é fácil. Quando eu vou fazer um planejamento para estudar persona dentro da empresa, das empresas que eu trabalhei, onde eu estou hoje, dá um trabalhão, porque eu tenho que marcar com a pessoa. Às vezes a pessoa não quer, às vezes a pessoa não pode. Eu fico lá 2 horas falando, depois tem que tabular os dados. Então, não é fácil. Mas é importante, que sem isso não tem base. Sem isso eu estou fazendo um monte de estratégias soltas por aí e eu não sei se vai dar resultado. Tá? Terceiro ponto, conversa, que foi falado. A comunidade sem conversa, ela não é uma comunidade. As pessoas sem interagir, você sem responder, ou a marca sem responder, ela vai... ela não existe. Ela existe só uma rede social ali, de bonito, para dizer que você está lá. Então, pare e pense, será que a minha rede social só está de bonito para dizer que eu estou ali, ou será que ela realmente está criando um senso de comunidade, as pessoas estão se sentindo pertencentes a ela? Eu vou trazer depois um exemplo prático, para vocês poderem ver depois em casa com calma, do que é criar um e-commerce que cria-se uma comunidade, que criou uma comunidade. Tá? E aí, assim, acho que foi falado, não sei se foi o Maurici que falou, da questão de que, acho que foi o Sérgio, na verdade, de que está mudando e que o que funciona agora não funciona depois. Então, assim, você tem que estar avaliando o resultado, porque daqui a pouco essa pessoa não quer mais isso. A gente muda de opinião. Um dia eu gosto de uma coisa, outro dia eu gosto de outra. Então, eu procuro atualizar no máximo a cada 6 meses o desenho da minha persona dentro da empresa. Senão, eu já não sei mais o que ela quer, se ela quer, enfim. Então, a gente tem que estar se atualizando. E como que faz isso? Uma coisa simples. Olha os comentários.
Eu tenho, quem quiser depois, olha no meu LinkedIn, eu tenho feito posts que eu sei que tem um baixo engajamento, porque são posts técnicos de marketing. As pessoas gostam mais de falar de experiências lá dentro, né? E aí eu fiz um post bem técnico para perguntar o que a pessoa faria. E ali eu começo a ver o que ela quer, o que ela precisa. Ali eu tiro os meus dados, eu extraio os meus dados. Então a gente tem que aproveitar essa comunidade para extrair informações para a gente. E isso vai dar resultado para a gente. Olha que exemplo legal que eu trouxe. Quem conhece essa empresa? Grão de Gente. Um e-commerce gigante. Fala para mim, o que vocês acham? Conhece e já? Conta aí. Você tem filhos? E você comprou ou não? Não chegou a comprar. Você comprou já? Comprou? Vocês têm filhos também? E você já tinha consumido conteúdo deles? É fofinho, né? Mas aí eu sigo também uma blogueira tal, que comprou com eles e ela teve problema com uma entrega. Aí não adianta ter comunidade. Ela tentou uma comunicação com eles, porém eles não deram um retorno. Não deram Isso eu não sabia. dela. E aí ela pediu para as pessoas irem lá no perfil e comentar, né? E aí as pessoas iam lá, comentavam e eles iam e apagavam todos os comentários. Amigo, tá errado, né? Tá errado. Aí depois bloquearam os comentários da última foto, enfim. Um parênteses importante, né? Irrelevante. O que a comunidade faz? Ela vai falar de você, né? É o enxame de abelha. Mas, assim, ao mesmo tempo, isso com certeza já, sabe? Isso vai aos pouquinhos. Claro que eles poderiam ter tratado de um jeito melhor o tema, obviamente. Não vou nem discutir isso aqui. Mas o legal é, assim, o que eu trouxe aqui como referência. Isso não é referência. Tá? É a questão da criação de conteúdos. Como o conteúdo relevante para a mãe que quer entender, que quer crescer, que precisa de informação, isso atrai. E aí você não precisa estar o tempo todo disparando campanha e propaganda, né? Aquela coisa assim massiva que você não entende qual é o valor da empresa. Se a empresa entende o que você sente, se a empresa entende o que você precisa, né? E claro que isso sem a base da base, que é uma estrutura, né, de logística, uma estrutura que tenha, né, que faça o mínimo que precisa fazer, não adianta fazer conteúdo também, certo? Mas, assim, considerando que se a empresa, se vocês já estão bem estruturados, que é o feijão com arroz ali, que é a parte mais complexa, né, de logística, você pode começar a construir conteúdo para criar essa comunidade, né? E aí eles trazem médicos até para fazer vídeos, eles trazem autoridades, né, para falar, não é uma pessoa qualquer falando sobre um assunto que interessa a mãe e o pai, enfim. E o Instagram também cheio de conteúdos, ali no YouTube você vai ver que tem... olha só a descrição do YouTube no Google. Isso é legal de perceber. Ele é uma descrição 4.0, não 1.0. Ele fala de produto. Você encontra tudo sobre gestação. Não está falando, você encontra berços, você encontra... Ele até vai citar uma hora ou outra, mas o foco dele é ajudar. É fazer a troca com o público e criar confiança. Claro que é um exemplo, né? No caso, essa informação é relevante, vou até trocar o exemplo na próxima. Mas eu acho legal vocês verem assim, a forma com que eles constroem o conteúdo. De qualquer forma, é uma boa referência em relação a isso. Só a isso. Legal? Tem algum outro exemplo de e-commerce que vocês veem que faz conteúdo e que tem um trabalho bacana assim, de relacionamento, de conversa com o público? O seu? Qual que é o seu? Como? Pé Vermelho, o que é? Que legal! E que tipo de conteúdo que você gera, assim? A gente meio que gera uma comunidade, né? Com as meninas. Por ser calçado tem muito, né? Muito amplo. Eu já quero seguir. É um desafio. Porque o calçado abrange qualquer tipo de mulher, né? Porém, assim, eu sou cristã, então o meu jeito de falar com elas é mais para... Elas vão se identificar mais comigo, né? Assim, com o meu jeito de falar. Então, isso eu acho que a gente ganha espaço e confiança. Melhor você ter um pedaço do bolo do que ler o bolo inteiro e não conseguir comer nada, Muito bom, essa é a tua informação. Então, eu sou mais voltada para elas, mas, enfim, a gente tem clientes que compram sapatos, sim, assim, que... Mas isso foi até uma coisa trazida também pelo Maurício do nicho. Como é importante o nicho. Em cima
de como elas vão poder usar o estilo de calçado com o estilo de saia, com a roupa que elas querem, enfim, em cima disso. Muito legal, parabéns. E continue investindo na sua comunidade, que essa é a base do momento que a gente está vivendo. É isso que a gente gosta, é isso que a gente quer. Alguém aqui participa de alguma outra comunidade ou tá sempre, de vez em quando eu vou lá e eu entro, eu comento, eu troco ideia, sabe? Tenho certeza que alguém em alguma comunidade está participando. Às vezes até o fato de você ter um influencer que você segue é uma comunidade que você se identifica com ele de alguma forma, às vezes da área da saúde, enfim. Sempre tem. E isso é muito importante porque a gente se sente pertencente. Vocês viram que no metrô de São Paulo, o que o Facebook começou a investir? Em campanha offline. Gente, o Facebook investindo em campanha offline. Isso é 4.0, offline e online. Não. Segue essa linha de comunidade, na verdade. Eles vendem, seria como a Com School aqui, eles vendem cursos. Além de vender cursos dos mais diversos possíveis, até ensinar a costurar, enfim, a parte de artesanato. Ele vende a matéria-prima para esse artesanato na loja e ele tem um marketplace onde eu, que sou aluna e que comprei os itens, posso comercializar nesse marketplace. Então, ele trabalha o conceito de comunidade. Desde a moça que faz um bolo decorado, blá, 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 ou um enfeite de festa de criança, ou uma decoração para casa. Então, realmente é trabalhar o conceito de comunidade. Muito legal. E é de membro que indica membro. Então, eu não entro nessa comunidade sem ser indicada por um membro. Então, isso é muito bacana, porque tem a questão do pertencimento. Pertencimento, né? exato. Isso muito legal o exemplo. Super interessante. Tem vários, né? Vários exemplos desse tipo. Se a gente assim, lembrar que o Que Vestir nasceu a partir de um blog, né, das sócias lá, quando elas começaram o Que Vestir, elas lançavam uma curadoria de moda, né? Eu dava uma ideia. Eu sempre olhava a página do Que Vestir, porque eles sempre estavam mostrando alguma ideia de como vestir, como você coloca, né? Como usar aquele item. Não é só mostrar o item. Exatamente. Como é que eu componho você está item. gerando valor para a pessoa. Exatamente. Eles mudaram um pouquinho agora, porque tem uma outra gestão, mas assim, o início deles foi muito... tem muito propósito, né? Então você tem que ter algo que diga que tenha valor, né, para a sua comunidade. Né? Acho que até foi falado também, né? Gerar conteúdo de valor. Então tudo. Justamente. Você vê como que as coisas realmente elas estão acontecendo. Gente, deixei marcado de batom vermelho o microfone. E uma coisa interessante que eu fiquei sabendo é que empresas que estão investindo tanto em conteúdo, elas estão gerando tanto valor que elas estão trabalhando, pensando em investir em plataformas de distribuição de conteúdo, que é tipo o e-commerce de conteúdo. Imagina, você vender conteúdo, né? Tem muitas já, estilo Netflix. Você tem uma assinatura mensal ali rodando todo mês com aquela pessoa e você não tem um custo de logística. Então é um produto que também vai crescer cada vez mais, que é o streaming, né? Você vender esse tipo de produto. Essa também é uma tendência. É claro que é um negócio assim, já evoluiu tanto, já vende tudo que podia vender. E agora o que a gente vai fazer? Pegar essa comunidade, pegar esses conteúdos, gerar mais conteúdo de valor e vamos vender a assinatura. Então, são modelos também que estão sendo criados e vocês vão perceber cada vez mais isso presente no mercado, né, que são as plataformas OTT. Depois, quem quiser procurar. Deixa eu ver, acho que é isso, gente. Eu gosto muito dessa frase para ela ficar aqui na nossa cabeça. Que foi criado isso, né? A palavra venda por impulso, parece que ela ainda é usada como verdade. E no momento que a gente vive hoje, já não é tanto. Tudo é processo, não é que acabou, né? Então, as pessoas realizam compras não por impulso, mas principalmente, eu diria, principalmente, acho que fica até melhor, por pertencer a uma determinada comunidade. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Obrigada.